Esse livro vai explodir a sua cabeça. Cristianismo Puro e Simples é um livro escrito pelo autor C.S. Lewis. O C.S. Lewis ele é um dos pensadores cristãos mais importantes do século passado. Nesse livro, ele vai apresentar os elementos fundamentais da fé cristã de uma maneira totalmente diferente. A maioria das vezes, os autores e apologetas usam a teologia e a Bíblia para fundamentar seus argumentos. C.S. Lewis ele vai usar a lógica. As ideias desse livro são muito importantes para todos os cristãos, mas principalmente para pessoas que estão começando a conhecer a fé e caminhar com Jesus recentemente. Então, se você tem alguém que está começando a andar com Cristo recentemente e você gostaria de dar mais fundamento para a fé dele, esse vídeo você pode mandar para ele. Eu sou Cid Souza e esse é o God First. Nosso objetivo é fazer com que Deus ocupe cada vez mais o primeiro lugar em nossas vidas. Esse livro ele foi escrito na Segunda Guerra Mundial. Isso é muito interessante porque o C.S. Lewis já tinha servido na Primeira Guerra Mundial. Então ele estava bem familiarizado com os dilemas da fé cristã em tempos de guerra. Foi então que ele se alistou para trabalhar no exército como oficial da vigilância antiaérea. E ele passou a dar palestras aos homens sobre elementos da fé cristã. Essas palestras tiveram muito sucesso e ele foi convidado para dar essas mesmas palestras na rádio. Essas palestras foram ao ar no ano de 1942 a 44. Posteriormente foram reunidas em um livro. Bom, o livro é dividido em 4 partes e nesse vídeo eu não vou explorar ele completamente. Eu vou pegar as ideias iniciais do livro para falar com vocês e caso você se interesse, eu te recomendo mesmo que você compre e leia ele. O capítulo 1 desse livro, ele vai tratar sobre a ideia do certo e errado. Bom, agora eu peço que você tenha muita calma, porque o C.S. Lewis ele vai nos apresentar uma lógica, um raciocínio, e lá no final ele vai explicar o que é que esse raciocínio tem a ver com a fé cristã. Então o livro 1 é o certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Nesse capítulo, ele talvez nem vai apresentar muito bem a ideia de Deus ou de Jesus. Ele vai falar só sobre o certo e errado. Ele vai argumentar que o certo e errado existem. Parece ser uma coisa simples, mas a forma como ele apresenta é algo muito interessante. Então ele vai começar apresentando algo que ele chama de lei da natureza humana ou de lei moral. Essa argumentação ela se tornou bastante popular entre os apologetas, que são os defensores da fé. Posteriormente, eu não sei se ele foi o primeiro a apresentar isso, provavelmente não foi. O fato é que muitos apologetas, como William Lane Craig e outros, utilizam dessa argumentação do certo e errado, da lei moral, da lei da natureza humana. Mas o que é lei da natureza humana ou uma lei moral? Bom, o C.S. Lewis ele vai argumentar que o certo e o errado existem, que existe uma moralidade que independe da cultura, do tempo histórico, de onde você esteja. É uma lei moral que não foi inventada por nós. A ideia de que existe uma lei moral que nos é colocada, que nos é apresentada e que a gente deve seguir e que todos os seres humanos entendem essa lei moral é uma coisa bastante interessante. E eu peço que você abra sua mente para entender o que ele quer dizer. Todos nós entendemos que existem certas coisas que são intrinsecamente erradas. Por exemplo, mentir, roubar ou fazer coisas terríveis como assassinatos, mortes e coisas que eu não vou nem citar aqui agora. Todas essas coisas você vai concordar comigo que, independente da cultura, ou do tempo, ou do momento que estejam vivendo, essas coisas são intrinsecamente más. Ninguém pode argumentar que, por exemplo, matar um outro ser humano, dependendo da cultura, aquilo seja correto. Imagine alguém que seja transportado aqui para algum momento da história onde alguém esteja assassinando um bebê, uma criança totalmente inocente. Por qualquer motivo que seja, qualquer um que argumentar que a morte dessa criança seria justa porque naquele momento, naquele tempo histórico, era algo permitido, essa pessoa vai estar totalmente fora da razão. Matar um ser humano inocente, ele é errado, independentemente. E você pode colocar estupros, abusos, sequestros, uma série de crimes que todo mundo considera errado e que ninguém vai poder argumentar que, dependendo do tempo histórico, do momento histórico, isso passou a ser certo só porque foi aceitável. Então, todos nós sabemos que existe certo e errado. Todos nós sabemos que essa valoração de ser certo e errado independe da cultura. Então, o C.S. Lewis ele apresenta algumas objeções para a existência dessa lei moral. Olha só, a primeira objeção seria ele dizer que o que nós chamamos de lei moral seria ainda apenas um instinto social. Seria algo como coisas que foram construídas durante a sociedade que é muito melhor que seja assim para deixar a sociedade mais unida, para que ela não fique totalmente incapaz de existir. E esse instinto gregário, ele seria um instinto igual aos outros instintos que nos faz existir, como beber água, como comer. Porém, Lewis ele não nega que existem instintos
instintos gregários. Porém, ele argumenta que existe outro impulso que move as pessoas. Ele diz que nós podemos reconhecer a diferença entre essa lei moral e os nossos instintos como seres humanos. Por exemplo, ele diz que muitas vezes essa lei moral vai nos conduzir a optar pelo lado mais fraco de dois impulsos. Como exemplo, ele cita que quando alguém está se afogando, nós provavelmente desejamos ficar em segurança do que ajudar essa pessoa, mas a lei moral geralmente vai dizer pra gente ajudar essa pessoa. Então a gente vê que muitas vezes nossos instintos, eles dizem algo, mas existe uma lei moral que nos fala outra, e geralmente essa lei moral diz que nós devemos optar por esse lado correto. Nós temos instintos sexuais, nós temos instintos de sobrevivência, nós temos vontade de comer, de ter proteção, e muitas vezes esses instintos, eles vão conduzir nós para um lado, mas existe uma regra, uma lei moral que parece que ela está superior a esses instintos, e muitas vezes diz para a gente negar ele em prol de algo que é julgado como correto, como honesto. Outra objeção que C.S. Lewis levanta é que se essa lei moral não é somente uma convenção social que foi incutida pela educação. Lewis reconhece que podemos sim aprender regras de comportamento digno com pais, professores, mas isso não significa que não existe uma lei moral. Além disso, ele argumenta que quando pensamos que existem moralidades melhores que a outra, estamos na verdade comparando ambas com um padrão que já existe. Agora eu vou ter que ler isso aqui para você entender isso. Ele diz: se você considera as diferenças entre a moralidade de um povo e de outro, não tende a pensar que a moralidade de um deles seria sempre melhor ou pior que o outro? Será que alguma das mudanças não foram para melhor? Se não, então certamente não poderia haver nenhum progresso moral. O progresso não quer dizer apenas mudanças puras e simples, mas mudança para melhor. Então, se nenhum conjunto de ideias morais fosse mais verdadeiro ou melhor do que o outro, não haveria sentido em preferir uma moralidade civilizada a uma moralidade selvagem, ou a moralidade cristã a moralidade nazista. No exato momento em que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor do que o outro, está na verdade medindo ambos de acordo com um padrão, dizendo que um deles está mais em conformidade com aquele padrão do que o outro. Entretanto, o padrão que mede duas coisas é diferente da própria moralidade. Você está na verdade comparando ambos com alguma moralidade real, admitindo que algo é uma verdade real independente do que as pessoas pensam e que as ideias de algumas pessoas se aproximam mais do que é realmente certo ou errado. Então ele argumenta que a gente geralmente olha para certas moralidades, certas civilizações e a gente consegue valorá-las. Por exemplo, ele cita a moralidade nazista. E quando a gente vê uma sociedade que não discrimina, a gente geralmente pensa que essa sociedade é melhor do que a nazista, que discrimina, que persegue, que assassina, né? Mas a gente está comparando com um padrão. Quando a gente diz que uma moralidade que aceita, que não persegue, é melhor, geralmente a gente está comparando algo que deveria ser bom. C.S. Lewis argumenta que essa é a moralidade real, uma moralidade objetiva que independe. E esse é o padrão que a gente mede inconscientemente. Então C.S. Lewis nos apresenta o seguinte dilema, que está aqui na página 44. Há duas coisas estranhas sobre a humanidade. Primeiro, que eles são perseguidos pela ideia de que é um tipo de comportamento que deveriam adotar, que poderíamos chamar de justiça, ou de decência, ou de moralidade, ou de lei natural. Segundo, que na verdade eles não agem de acordo com ela. Então C.S. Lewis nos apresenta esse dilema. Todos nós sabemos que existe uma moralidade correta, mas a gente percebe muitas vezes que a gente não age segundo essa moralidade. A gente sabe que não deve mentir, a gente sabe que tem que andar de forma correta e justa, mas a gente se pega muitas vezes agindo fora desse padrão. Então, como ele apresenta que existe essa moralidade objetiva, agora C.S. Lewis mostra o que há por trás dessa lei. Primeiro, ele apresenta duas perspectivas sobre o universo, que estão na página 51 e 52 do livro. Ele fala da seguinte maneira, olha só: desde que as pessoas começam a pensar, elas se perguntam o que é realmente esse universo e como ele veio existir. De forma muito básica, duas visões passam a ser sustentadas. Primeiro, a que chamamos de visão materialista. As pessoas que assumem essa visão pensam que a matéria e o espaço simplesmente existem e sempre existiram. Ninguém sabe o porquê e que a matéria, ao comportar-se de certas maneiras fixas, simplesmente passou a produzir criaturas como nós, as quais, com muita sorte, foram capazes de pensar. Por uma chance mil, algo colidiu com o nosso Sol e fez com que produzisse os planetas. E por outra chance em mil, todos os produtos químicos necessários à vida e a temperatura certa surgiram em um desses planetas. E assim, uma porção de matéria dessa Terra ganhou vida. E então, por uma série de muitos longos acasos, as criaturas vivas se desenvolveram até se tornarem coisas muito parecidas conosco. A outra visão é religiosa. De acordo com ela, o que está por trás do universo é mais parecido com a mente do que com qualquer outra coisa que conhecemos. Isto é, trata-se de algo consciente, que tem propósitos e preferências. Então C.S. Lewis continua nos conduzindo no raciocínio dele. Primeiro ele apresenta a lei moral, e agora como as pessoas geralmente encaram o universo. Porém, uma vez concordando que existe uma lei moral, ele argumenta que existe um poder controlador por trás do universo, e ele não se revelaria como elemento do próprio universo. Veja aqui na página 51.
54 e 55. A questão toda é o seguinte: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhum motivo especial, ou se há um poder por trás dele que faz com que seja o que é. Uma vez que esse poder, se é que existe, não seria o dos fatos observados, mas uma realidade que os cria, pois nenhuma mera observação dos fatos pode identificá-lo. Só há um caso que nos permite saber se há algo a mais, nosso próprio caso. E nesse único caso, constatamos que há, ou viramos do avesso. Se houvesse um poder controlador fora do universo, ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos que se dão do lado de dentro do universo. Não mais do que um arquiteto de uma casa poderia realmente ser uma das paredes, uma escada ou uma lareira dentro da casa. A única forma pelo qual podíamos esperar que isso se revelasse em nós seria por meio de uma influência ou um mandamento que nos induzisse a nos comportar de determinada maneira. E é precisamente o que encontramos dentro de nós. E isso não deveria fazer com que levantássemos suspeitas? No único caso em que você pode esperar obter uma resposta, essa seria com certeza sim. E nos outros casos em que você não consegue obter uma resposta, podemos reconhecer porque não obtém. Suponha que alguém me perguntasse ao ver um homem de uniforme azul descendo a rua e deixando pequenos pacotes de papelão nas casas. Por que eu suponho que ele contém cartas? Minha resposta seria: porque sempre que ele deixa um pacote assim para mim, eu constato que ele contém cartas. E se ele então contestasse: mas você nunca viu todas as cartas que pensa que as outras pessoas estejam recebendo? Eu responderia: claro que não. E nem esperaria ver, pois eles não estão endereçados a mim. Estou explicando os pacotes que não estou autorizado a abrir por aqueles que posso abrir. O mesmo vale para essa questão. O único pacote que estou autorizado a abrir é o da humanidade. Quando faço isso, especialmente quando abro esse ser humano particular chamado eu, descubro que não existo por mim mesmo. Estou debaixo de uma lei, que alguém, alguma coisa deseje que eu me comporte de certa maneira. Então, para C.S. Lewis, esse ser que está por trás do universo está muito interessado na conduta certa, no jogo limpo, em altruísmo e em coragem, em boa fé, na honestidade e na veracidade. Aí você pode perguntar: mas o que é que isso tem a ver com o cristianismo até agora? Ele explica da seguinte maneira na página 63. Ele diz assim: quando optei por chegar onde queria chegar, dando essas voltas, não estava querendo lhe passar a perna. Eu tinha outra motivação. Minha razão para isso é que o cristianismo simplesmente não faz sentido até você encarar o tipo de fatos que descrevi. O cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer, até onde eu sei, aquelas pessoas que acham que não têm o que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você percebe que existe uma lei moral e um poder por trás dessa lei e se dá conta de que violou tal lei e cometeu alguns erros contra esse poder, e só depois de tudo isso, nem um instante antes disso, que o cristianismo começa a falar a sua língua. Quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao médico. Então aqui o C.S. Lewis apresenta uma ideia central do cristianismo. Primeiro ele explica que existe uma lei moral. Depois ele fala que existe um Deus, existe um ser por trás dessa lei moral. E é somente depois de entender isso é que você pode começar a entender a língua do evangelho, a língua do cristianismo, de que você é um pecador e precisa se arrepender e receber perdão de Jesus. Um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é uma sociedade que acredita que não precisa se arrepender de nada. Os seus comportamentos instintos, a sua moralidade, na verdade, ela é correta e que ele pode até se orgulhar de alguns comportamentos que para a Bíblia são errados. Então, se essas pessoas se orgulham, eles não precisam do perdão. Mas para você chegar no evangelho, a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como único e suficiente Salvador. E aí sim você vai encontrar o perdão e o descanso para sua alma. C.S. Lewis não para por aqui, porque até nesse momento ele não fala muito sobre a ideia de Deus, ele não explica essa ideia, nem fala sobre Jesus, ou sobre o evangelho, ou sobre a Bíblia. Aqui é só uma introdução lógica acerca de um elemento fundamental da fé. E ele continua. No livro 2, ele vai falar sobre no que acreditam os cristãos. E preste atenção nisso. Aqui no livro 2, ele vai apresentar finalmente a ideia de Deus. E ele vai apresentar algumas perspectivas sobre Deus que são comumente faladas por aí. Inclusive, ele fala da ideia de Deus que é mais comum, a que é mais aceita pelos cristãos. Onde Deus é um ser bom e justo, que toma partido, que ama o amor e odeia o ódio, que deseja que nós nos comportamos de certa maneira. Uma coisa interessante é que o C.S. Lewis, ele mesmo, foi ateu durante muitos anos. E ele apresenta sua argumentação contra a existência de Deus que ele tinha quando ele era ateu. Ele se perguntava, nessa época, como um Deus que é bom permitiu que o mundo desandasse da forma que está. Lembrando que ele estava na época da Segunda Guerra Mundial, mas a gente poderia fazer a mesma pergunta hoje. Hoje a gente tem guerras em todos os lugares do mundo, a gente tem confusão, até em países seguros e de primeiro mundo. Então eu concordaria com o C.S. Lewis. Esse mundo parece que desandou de alguma forma. Mas ele mesmo, como um ateu, ele percebe que a ideia de justo teria que ter vindo de algum lugar. Ele percebeu que só ele considerar algo justo já indicava algo de errado. Olha só o que ele fala na página 71. Se Deus que fez o mundo é bom, por que esse mundo desandou? Por vários anos eu simplesmente me recusei a dar ouvidos às respostas cristãs a essa questão, porque continuei sentindo que o que quer que você diga, e por mais inteligente que
sejam os seus argumentos, não seria mais simples e fácil dizer que o mundo não foi feito por nenhum poder inteligente? Será que seus argumentos todos não passam simplesmente de uma tentativa? Mas então isso acabou me fazendo ter que encarar uma outra dificuldade. Meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado a ideia de justo ou injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando chamei de injusto? Se o espetáculo todo estava ruim e sem sentido do início ao fim, por assim dizer, porque eu, que supostamente era parte do espetáculo, estaria reagindo de forma tão violenta a ele? Uma pessoa se sente molhada depois de cair na água, porque ela não é um animal aquático. Já um peixe não se sentiria molhado. Então, aqui no cristianismo puro e simples, C.S. Lewis vem trazer mais a ideia de que muitas vezes ele estava comparando este mundo com um padrão de justiça que ele não sabia de onde vinha. Ele chega à conclusão, depois de anos, que para ele o ateísmo é uma visão simplista. Ele fala que existe um cristianismo igualmente simplista, que ele chama de cristianismo água com açúcar. Esse seria um cristianismo que diz que existe um Deus no céu, mas ignora outras doutrinas difíceis e terríveis, como o inferno, o diabo e a redenção. Mas C.S. Lewis argumenta que o cristianismo não é simples. Afinal de contas, a realidade, o mundo não é simples. Isso é interessante porque muitas vezes eu vejo pessoas que parece que leram o título do livro, mas não o livro em si, né? Porque muitas pessoas acham que o evangelho seria algo simples. Se a teologia, o estudo bíblico é muito complicado, talvez não seria de Deus, né? Mas é engraçado que C.S. Lewis argumenta de forma diferente. Ele fala, não, o evangelho ele é complexo, porque a realidade é complexa. E temas como o diabo, o inferno, salvação, de fato, quando você vai estudar a Bíblia, são complexos, né? Não é de fácil entender, né? Logo, ele vai começar entrando em uma ideia central do cristianismo, que é a ideia do mal, da existência do mal. C.S. Lewis ele argumenta que para haver uma maldade, primeiro tem que haver uma bondade. Não tem sentido de algo ser mal se primeiro não houver alguma coisa boa, algo que podemos considerar bem. E aí então, finalmente, ele apresenta o conceito de diabo. Um conceito tão comum na Bíblia que você talvez já deva conhecer desde pequeno, mas ele vai apresentar de uma forma diferente. Aqui na página 78 ele diz assim: para ser mal, o mal tem de existir e ter inteligência e vontade própria. Mas existência, inteligência e vontade são em si boas, portanto, ela tem de recebê-las do poder do bem. Até mesmo para ser mal, ele tem de tomar emprestado ou roubar do seu oponente. E será que agora você está entendendo porque o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído? Esse não é apenas uma história para boi dormir. Trata-se do reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita nada original. E os poderes que permitem que ele subsista lhe foram dados pela bondade. Todas as coisas que fazem uma pessoa maldosa ser efetivamente má são, em sua essência, boas. Determinação, inteligência, boa aparência e a própria existência. Então aqui ele explica o porquê que o mal, o diabo, né, ele tem origem como um anjo bom, como um ser bom no início, mas que acabou se corrompendo de alguma maneira. Tem um conceito que eu não sei se é aristotélico, né? Não sei se é de Aristóteles que falou que as trevas na verdade não existem. O que existe é a falta de luz, né? A escuridão na verdade ela não existe, né? Ela não é algo, ela é a ausência de algo, né? O que o C.S. Lewis está tentando falar, eu acho que é mais ou menos isso, de que o mal na verdade ele só se manifesta porque existe o bem, né? Bom, por causa desse mal, aparentemente o mundo que nós estamos ele está em rebelião contra Deus. Mas como esse mal se tornou o príncipe desse mundo? Como Deus permitiu isso? Vamos ver o que ele diz. Ele fala aqui na página 80. Os cristãos acreditam que o poder do mal se tornou o príncipe desse mundo no presente. E é claro que isso gera problemas. Esse estado das coisas está ou não de acordo com a vontade de Deus? E se estivesse, você diria que ele é um Deus estranho. E se não estiver, como é que alguma coisa pode acontecer contrária à vontade de um ser dotado de poder absoluto? Então aqui ele traz algumas objeções à existência desse mal, porque ele agora quer nos apresentar para outro conceito muito importante dentro do cristianismo, o livre-arbítrio. Boa parte dos cristãos acredita que Deus criou os seus seres, anjos, humanos, e assim por diante, dotados com livre-arbítrio. Mas por que Deus, afinal de contas, concedeu livre-arbítrio às suas criaturas? Bom, é porque, embora ele possibilite o mal, é somente com livre-arbítrio que outras coisas preciosas podem acontecer, como o amor, a bondade, o altruísmo. E foi usando esse livre-arbítrio que esse ser chamado diabo se tornou tão poderoso, pois ele era um ser superior aos humanos, segundo o cristianismo. Como diz aqui na página 82, quando tivermos entendido algo sobre o livre-arbítrio, devemos ver a tolice que é perguntar como alguém já se perguntou, por que Deus fez uma criatura de uma matéria tão pútrida, corrompendo-a? Quanto melhor for a matéria de uma criatura ter sido feita, quanto mais inteligente, forte e livre ela for, melhor ela se tornará se seguir o caminho certo, mas também pior se tornará quando seguir o caminho errado. Uma vaca não pode ser muito boa ou muito má, já um cachorro pode ser melhor ou pior, uma criança ainda melhor ou pior, uma pessoa comum mais ainda, uma pessoa geniosa nem se fala, um espírito sobre-humano o melhor ou o pior de todos. É aqui que
que ele apresenta essa ideia de que o diabo, sendo um anjo poderoso, com a capacidade de fazer o bem, né? Quando ele se corrompe, ele se torna poderoso para o mal, ele se torna um ser muito maligno. Então ele vai explicar como o poder das trevas se corrompeu. Aqui, sem dúvida, fazemos uma pergunta para a qual os seres humanos não podem dar uma resposta com absoluta certeza. Entretanto, pode-se oferecer uma hipótese razoável e tradicional, com base na sua própria existência de corrupção. No momento em que você tem um ego, surge a possibilidade de colocar a si mesmo em primeiro lugar, de querer ser o centro, que é o desejo, na verdade, de ser Deus. Esse foi o pecado de Satanás, e esse foi o pecado que ele ensinou à humanidade. Então o que Satanás fez? Ele pôs essa ideia nos nossos ancestrais que nós poderíamos ser como Deus, ser os nossos próprios mestres, inventar uma felicidade própria para si mesmos a parte de Deus. Essa tentativa de viver fora de Deus, fora dos seus valores morais, levou ao que chamamos de história da humanidade. Dinheiro, pobreza, ambição, corrupção, guerras, prostituições, classes, impérios e escravidões. Essa é a longa história do homem tentando encontrar felicidade à parte de Deus. C.S. Lewis argumenta que Deus ele nos criou para funcionar à base dele mesmo. Porém, Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram designados para queimar, ou o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Ele continua dizendo, na página 84, Deus não pode dar felicidade e paz à parte de si mesmo, porque eles não se encontram aí, não existe tal coisa. Esta é a chave para a história da humanidade. Uma energia extraordinária é dispensada. Civilizações são construídas e instituições excelentes criadas, mas sempre há algo que dá errado. Sempre ocorre algum desastre fatal que faz as pessoas egoístas e cruéis subirem ao poder. E tudo se torna uma miséria e ruína. Na verdade, ela parece iniciar perfeitamente e funciona por alguns quilômetros. E então o motor funde, pois eles estão tentando fazê-la funcionar com combustível errado. Foi isso que Satanás fez conosco. Isso é interessante porque a gente realmente vê, até no Brasil, instituições que no papel deveriam ser boas, mas parece que de algum momento essas coisas falham, né? Essas coisas precisam não dar certo. Pessoas ruins chegam ao poder, ocupam esses locais e fazem a sua própria vontade. Corrupção sobre corrupção, mentira sobre mentira. Então, esse é o diagnóstico do C.S. Lewis, eu achei bem preciso. Mas C.S. Lewis argumenta, no Cristianismo Puro e Simples, que Deus não ficou inerte perante essa queda. Mas você poderia perguntar, o que é que ele fez então? C.S. Lewis argumenta que primeiro Deus nos conferiu consciência, o sentido de certo e errado que nós já falamos na primeira parte desse vídeo. E por toda a história houve pessoas tentando viver de acordo com essa lei moral que existe dentro de nós. Você pode ver muitas pessoas que foram boas no mundo, tentando fazer coisas certas e justas. Depois, Deus enviou o que C.S. Lewis chamou de bons sonhos. Ele fala que são as histórias esquisitas, espalhados pelas religiões por aí, sobre um Deus que morre e volta à vida, e por sua morte, de alguma forma, concedeu vida aos homens. Terceiro, ele fala que Deus selecionou um povo particular e passou séculos incumbindo na mente desse povo o Deus que ele é, que não haveria nenhum igual a ele, e que esse Deus existia uma forma correta de que nós agíssemos, uma conduta certa, uma moral. Os judeus são esse povo, e o Antigo Testamento conta a história desse povo, do que aconteceu, de como Deus se revelou para eles. Porém, a coisa mais importante acontece. E aqui que ele entra, finalmente, uma coisa mais importante do cristianismo, que é Cristo. Da descendência desse povo surgiu um homem. Ele saiu por aí dizendo algo escandaloso. Ele afirmava ser o próprio Deus. Ele disse que tinha poder de perdoar os pecados. Ele afirmava que sempre existiu. E ele afirmou que um dia voltará para julgar todos no fim dos tempos. Então, finalmente, ele nos leva para o centro da fé cristã. Ele fala que muita gente gosta de Jesus e até está disposto a aceitá-lo como bom mestre. Um mestre da moral, um pensador, um filósofo até. Porém, para C.S. Lewis, no seu livro, esse pensamento é totalmente fora de razão, uma vez que o próprio Cristo não nos deu essa opção e nem tinha essa pretensão. Para C.S. Lewis, esse homem no qual estamos falando, ou ele é exatamente o que ele diz ser, ou então ele era um lunático, ou coisa pior. Ele não seria digno de ser ouvido, de ter atenção nossa. Bom, você lembra que a gente falou que o mundo parece que desandou? Que o poder das trevas parece que corrompeu esse mundo? Pois bem, a crença central do cristianismo é que Cristo veio, se sacrificou por nós. E com esse sacrifício, de alguma forma, nos colocou em ordem com Deus, nos reconciliou com Deus e nos deu um novo começo. Bom, a gente poderia passar horas falando de todas as ideias desse livro, mas eu não quero me delongar muito nesse vídeo. E se você quiser entender mais toda a lógica, todo o raciocínio de C.S. Lewis, eu te aconselho a ler esse livro. E a lógica que ele apresentou nesses primeiros capítulos é como se ele pegasse nós pela mão e nos apresentasse ideias iniciais, nos levando até Cristo. Primeiro ele fala que existe um certo e um errado. Depois ele fala que existe alguém ou um poder por trás desse certo e errado. Isso é importante porque a ideia de que existe certo e
errado e que a gente de alguma forma não anda segundo essa moral, segundo esse padrão, é algo importante para o cristianismo, porque o cristianismo prega o arrependimento e o perdão dos pecados. Após falar sobre isso, C.S. Lewis apresenta a ideia do livre-arbítrio, também é algo muito importante, e a ideia do mal e do diabo. Só então, depois de apresentar tudo isso, é que ele vem apresentar finalmente Cristo, a ideia de Jesus, de um Deus que se fez homem, se apresentou entre a gente e pelo seu sacrifício ele nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Esse raciocínio de C.S. Lewis que eu acho muito impressionante. E na primeira vez que eu li esse livro, lá quando eu tinha, 18, nem sei que idade eu tinha, é que me impactou. E quando eu reli ele, algum tempo atrás, também me reforçou a ideia de que ele quer realmente, nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, apresentar essas ideias fundamentais do cristianismo de uma forma diferente, sem ter uma abordagem tão teológica ou bíblica, mas uma ideia argumentativa e racional. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa resenha desse livro, que esse vídeo tenha edificado você de alguma forma. Se você tem alguma pessoa que está iniciando na fé, eu gostaria que você compartilhasse a resenha do Cristianismo Puro e Simples para ele, viu? E se você ficou até aqui, muito obrigado. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, curtisse esse vídeo e comentasse aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, dessas ideias, né? E se você já leu esse livro e o que você achou dele. Muito obrigado por tudo e lembre-se de sempre colocar Deus em primeiro lugar.